Bem, nós daremos sequência às nossas atividades. Eu tenho aqui um informe muito especial para todas as senhoras e os senhores que estão presentes aqui também, para aqueles que nos acompanham pela rede CFA Play. Bem, nós passaremos então a condução do nosso próximo painel, a gestão que dá certo. Esse é o tema central das discussões que serão encaminhadas agora neste palco. Bem, essa será uma apresentação diferenciada das demais apresentações que todos nós pudemos assistir, acompanhar. Nós ouviremos aqui o case da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Trata-se de uma OS, uma organização social. Bem, grupos de pessoas se reúnem ali, cidadãos, profissionais em determinada área, especialistas em determinada área, se organizam, formam então um OS, obtêm do governo uma autorização para funcionar e operam também sob a fiscalização do Estado. Bem, é o caso da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. O propósito da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa é implementar um projeto inovador, integrando por meio de uma rede de inovação, integrando as universidades federais, universidades públicas, hospitais públicos, entre outras instituições. Então, eu gostaria de convidar ao palco, por favor, o diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Por favor, venha ao palco Nelson Simões. Seja bem-vindo, Nelson. Por favor, fique à vontade, queira se acomodar. Eu gostaria agora de convidar para que acompanhe o Nelson aqui no palco, para atuar como moderador deste painel, Rodrigo Ribeiro Costa Cavalcante. Por favor, Rodrigo, queira também subir aqui no palco para fazer a mediação desta palestra, que com certeza irá trazer muitas provocações no meio desta tarde. Por favor. Senhores, fiquem à vontade. Rodrigo, você tem a palavra. Bom, muito boa tarde a todos. Devo inicialmente dizer que me sinto lisonjeado de estar participando deste momento aqui no FOGESP. Primeiro, porque também sou servidor público e entusiasta da boa gestão. Né? E é sempre muito gratificante, muito positivo a gente poder conhecer boas práticas na gestão pública, que é o que faremos aqui hoje. E, em segundo lugar, pelo tema que nós teremos aqui na nossa apresentação. Ontem, na brilhante palestra que a gente teve com o filósofo Gilles Lipovetsky, foram enumerados quatro dos grandes desafios de futuro para o Estado. Ele fez essas afirmações. E um desses grandes desafios considerados é a inovação, é a construção de uma sociedade do saber. E isso, percebam, tem tudo a ver com a apresentação que nós teremos aqui hoje. E peço licença agora para apresentar, para fazer uma breve leitura do currículo resumido do nosso convidado. Nelson Simões é diretor-geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, qualificada como organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento de projetos tecnológicos em redes avançadas de pesquisa e educação no Brasil. Como diretor-geral, ele é responsável pela infraestrutura nacional de alto desempenho para comunicação e colaboração, que engloba as 600 principais organizações brasileiras de ensino superior, pesquisa e inovação. Atuou como conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, eleito como representante da comunidade científica e tecnológica da Cinemateca Brasileira e de outras organizações. Foi diretor da Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas, CLARA, organização internacional responsável pela Rede Regional de Pesquisa Latino-Americana, e é engenheiro de computação formado pela PUC-Rio e mestre em Políticas de Comunicação pela UNB. A palavra é sua. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês todos para falar um pouco de um tema que para nós é estimulante ao dia a dia, ao trabalho da educação e pesquisa, associada a um conjunto de instituições no Brasil, mas também dizer e agradecer por
poder compartilhar esse percurso e contar um pouco da nossa experiência, que nos deixa muito honrados de estar aqui, de certa forma, demonstrando como ela ocorreu nesses últimos anos. Tá? Eu vou pedir para, se vocês me permitirem ficar de pé, até para falar melhor. Tem um passador que eu possa usar? Que aí eu vou me sentir mais. Obrigado. Bom, eu quero falar de rede, que é uma palavra grávida, com vários sentidos, né? Mas associada a outra de pesquisa, e rede é o substrato de tudo que a gente faz hoje, de greve à governança. E pesquisa é aquela coisa que você faz quando não sabe o que precisa fazer. Pelo menos essa é a melhor definição que eu conheço até hoje. Foi Von Prahl que dizia: pesquisa é o que eu faço quando eu não sei o que eu estou fazendo. Bom, uma rede de pesquisa nasce para ligar cidades. E cidades, pelo menos há algum tempo atrás, eram pensadas com um certo propósito. As cidades que eram pensadas com o propósito de serem importantes, né, e se desenvolverem 100 anos à frente, elas tinham que ter um conjunto de coisas. Né? Essa cidade aqui, os daqui vão reconhecer. Isso foi o resultado do rascunho de Lúcio Costa, que ele diz que quase que se desentranhou disso, colocou no papel, colocou lá no MEC, no concurso do plano piloto. A cidade tinha infraestrutura pública de água, rede pública de energia, espaço para um aeroporto, um centro de logística, está lá o CIA, abastecimento, tinha tudo, e tinha uma universidade que nasceu depois da visão de outros grandes empreendedores. Essa é uma cidade que tem os elementos para durar 100 anos. Né? Mas faltam hoje às cidades modernas acrescentar a essa lista mais 2. A gente precisa de uma capacidade de rede acessível e abundante. E nós vamos precisar de pessoas educadas. Não só num grupo, num setor, nós vamos precisar de cidadãos educados. Essa é uma cidade para durar mais 100 anos no dia de hoje. E, olha, os outros fatores continuam importantes. Nós, de Brasília, sabemos como água é importante. Né? Então, cidades do futuro hoje têm a ver com rede e têm a ver com educação. Por que uma rede de educação e pesquisa é importante? Essas são 3 razões por que essa rede nasceu da comunidade acadêmica no final dos anos 80. Primeiro, estava claro para as pessoas que estavam voltando para o Brasil que estava nascendo uma tecnologia muito importante, que era a internet, mas nós precisávamos ter algo que integrasse esses grupos, pessoas e instituições. E isso fosse indiferente da localização no território. Então, uma rede é importante porque torna as oportunidades iguais para pessoas e instituições. O nosso sistema também ele produz um conhecimento que muitas das vezes não está localizado só numa grande instituição. E é dessa forma que nós fazemos e possibilitamos que os talentos que estão distribuídos de forma aleatória possam surgir para resolver os grandes problemas nacionais. E aí tem um conjunto de recursos que estão sendo disponibilizados através de uma rede desse tipo. E, por fim, a pesquisa nunca foi um trabalho isolado. Né? Claro, há grandes homens na nossa história, há grandes descobertas, mas, cada vez mais, hoje ela depende dessa interação dos grupos. E os grupos geram os dados. E os dados hoje são a mina de ouro das informações que precisam ser trabalhadas para a gente compreender como lidar com a realidade, como superar os problemas. Então, é essa ciberinfraestrutura, um nome estranho, mas que quer dizer rede, computação, armazenamento coordenado, que provê um ambiente para que a gente consiga fazer o que é importante para o Brasil. E para nós, que estamos no Brasil, que estamos desenvolvendo econômica e socialmente esse país. Então, é essa infraestrutura que a RNP provê para um ambiente de colaboração. E aqui eu queria reservar esse tempo de conversa com vocês para falar um pouco das 4 razões que, no nosso ver, nos tornaram uma organização capaz de atingir esses objetivos com a nossa comunidade. O primeiro deles, comunidade. Outra palavra também com muitos sentidos. Para nós, especialmente, comunidade tem muito a ver
com essas pessoas e instituições que estão dispersas no território. Na realidade, nós nos sentimos liderados por essa comunidade. A nossa estratégia tem sido formulada de forma que esse sistema, que a gente chama de sistema RNP, possa contribuir para que ele avance e para que seus alvos sejam conquistados. A RNP é uma instituição com 220 pessoas, mas associadas a elas, nós podemos dizer que existem mais 800 organizações ligadas na rede, 50 espaços de redes autônomas que se conformaram de forma comunitária e 27 pontos, um em cada estado, unidade da federação, que se integra para fazer fruir esses serviços que servem a toda essa comunidade. Por que essa comunidade se mantém? Ela, de fato, se mantém, e a gente tem visto isso nos vários exemplos de modelos de gestão, às vezes, para criar uma rede numa cidade ou construir um projeto de inovação dentro de um programa de P&D, ela existe pelos benefícios que elas conseguem aportar a essas pessoas e organizações. E são esses benefícios que geram esse capital social chamado confiança. Porque, às vezes, um pequeno projeto que dá certo já vira uma espécie de template para se pensar em outras ações em conjunto. Então, essa comunidade vai se consolidando em termos de suas visões que são colocadas em prática, são testadas e são implementadas para a conformação desse sistema RNP. Grandes grupos como nossos comitês, grupos de trabalho que são grupos de pesquisadores que atendem ao edital da RNP para desenvolver um projeto para resolver um certo problema, uma aplicação para a educação, uma funcionalidade para quem está trabalhando com biodiversidade ou clima, enfim, um resultado de cocriação que envolve essas comunidades e até mesmo algo que nós chamamos de redes de colaboração, que são grandes redes de instituições com atividades regulares que se reúnem para contribuir com conteúdos e fazer avançar um certo conhecimento. Aqui eu tenho dois exemplos. Num certo momento, no passado, em 2005, ficou claro que nós não conseguiríamos ligar todas as instituições em alta velocidade. Alta velocidade seria, à época, 1 gigabit por segundo. Hoje, alta velocidade para nós é 100 gigabits por segundo. Então, a única forma de fazer isso, já que a gente tinha uma falha na política de telecomunicações, seria, vamos começar pelas cidades. Vamos, em cada cidade, construir um consórcio entre as instituições de educação e pesquisa. Isso aqui não é o mapa de metrô de Brasília, é o mapa da Gigacandanga, é o nome que o consórcio deu para a iniciativa da UNB, com a Católica, com o Senargem, com o INEMET, com todas as instituições de educação e pesquisa, nós implantamos e geramos uma infraestrutura que deixou de ser um serviço, passou a ser um bem público. Um bem público no sentido da definição econômica, ele é indivisível. Eu posso colocar mais atores que eu não acabo com aquela capacidade. E ele está disponível. Ele é autossustentável pelo rateio dessas instituições dos seus custos de manutenção. Esse modelo, ele congrega um conjunto de instituições e cria um valor que antes estava, talvez, oculto. Muitas instituições, e a verdade, já são 15 anos dessa iniciativa, disseram, isso não funciona aqui, isso talvez funcione na Suécia. Tem um projeto lá chamado StockCab, muito famoso desse tipo. Uma infraestrutura aberta. Mas essas redes estão aí, sustentáveis e gerando valor e externalidades, para além da área de educação e pesquisa. Elas estão ligando escolas, elas estão ligando hospitais, elas estão ajudando a segurança pública. Um outro exemplo é a rede universitária de telemedicina. Se temos a infraestrutura, por que não ligamos os médicos? Por que não compartilhamos as práticas? Por que não colocamos vídeo de alta definição para que aqueles que, às vezes, é tão difícil um estudante estar vendo um especialista praticando a arte e a técnica, né? Presencialmente, ele pode ver isso à distância. Então, a RUT surgiu há 13 anos, ligando, no início, só os hospitais que tinham pós-graduação, e hoje integra mais de 120. E ela tem sessões de colaboração temáticas. Essas informações vão sendo gravadas e estão disponibilizadas para a educação, para a pesquisa e também para uma atividade muito importante, que é uma segunda opinião. Você poder chamar um especialista e mostrar a ele um caso e discutir uma condução. O segundo fator, inovação.
o Dr. Guerra falou de inovação. Eu gostei da ideia do ticket de inovação. Então, nós estamos também estimulados. Erre 20%. Tente fazer algo para mudar a realidade, inovando, através dos programas de P&D. Então, na RNP, o resultado da inovação está sendo aplicado nesse ambiente de aplicações e serviços que oferecemos para essa comunidade. Essas 800 instituições têm cerca de 4 milhões de usuários. Então, o que a inovação tem gerado para nós? Melhor qualidade e menor custo. Quando nós agregamos essa capacidade de várias universidades para gerar uma rede que, se adquirimos em escala, e soluções como bibliotecas digitais, quem aqui já teve a oportunidade de usar o site de periódicos da CAPES sabe, acessar o periódico científico que acabou de sair com um resultado inédito, e isso está ao seu alcance, independente de onde você está no território. A funcionalidade, o vídeo é a linguagem de hoje, em todas as disciplinas. Na saúde, no entretenimento, na engenharia, qualquer âmbito. Então, construir aplicações para a colaboração baseada em vídeo. E um espaço também muito importante de identidade e segurança. Então, por exemplo, um dos serviços que é feito colaborativamente entre redes de pesquisa no globo é uma espécie de roaming de Wi-Fi. Eu saio daqui com a minha credencial da UNB e só aceito em qualquer outra universidade que participa dessa rede de roaming, usando a minha identificação. Da mesma forma, eu recebo os meus pares, os meus colaboradores na minha instituição, eles usando a sua própria identificação. Isso cria um ambiente de mobilidade, de troca, que está muito baseado na inovação aportada aos ambientes de comunicação e colaboração. É a inovação que tem nos permitido fazer com os orçamentos cada vez menores. É ela que tem gerado os ganhos de produtividade. Ela simplesmente resolve o problema de atender a necessidades e interesses que são continuamente novos, mais exigentes. Nós descobrimos, por exemplo, que mais exigentes do que os físicos de altas energias são os diretores de audiovisual. Se eu projetar um filme de alta definição aqui e o som não estiver limpo, está tudo errado com a sua rede. Ela não serve para a gente fazer uma teleperformance. Então, essas barreiras que as várias disciplinas conseguem quebrar, elas são graças à inovação. Mais do que isso, ela cria elos entre a RNP e os grupos de pesquisa. Então, esses laços entre a comunidade de pesquisa nacional e internacional vão se fortalecendo e nós vamos gerando ambientes para criar realmente soluções que são competitivas. Competitivas no sentido que elas são mais baratas para nós do que se nós fôssemos ao mercado, ou porque elas são soluções que não existem no mercado. O mercado comercial não atende a certas aplicações, são muito demandantes da comunidade acadêmica. Terceiro, mudança. Mudar significa, para nós, transformar essa realidade. Alcançar modelos, alcançar processos que consigam mudar a realidade e as barreiras que nós enfrentamos. Esse é um mapa que eu gosto porque um pesquisador se deu ao trabalho de entrar na base de artigos científicos e colocar uma linha unindo os autores dos artigos. Então, se você tem dois autores, um nos Estados Unidos, outro na Europa, ele botou uma linha. Ou seja, de 2008 a 2012, dá para ter uma ideia de onde é que está a colaboração científica. Você vê que está aceso, a gente quase vê o mapa da América do Norte, dos países da Europa, no Brasil, o Sudeste, o Sul, um pouco do Nordeste, pouco na Amazônia, mas alguns polos, e as linhas dos fluxos internacionais integrando essas comunidades. É essa colaboração científica que usa a ciberinfraestrutura do mundo. É aqui que está se gerando conhecimento e testando as ideias que vão mudar a realidade amanhã. Bom, esse mapa está organizado, suportado por uma infraestrutura. Esse é um mapa onde, se eu colocasse todas as fibras de cabos submarinos, só aquelas usadas para educação e pesquisa, no globo, a gente veria algo assim. Importa menos a cor e o nome, mas dá para perceber
que o hemisfério norte é muito mais aceso que o hemisfério sul. Dá para perceber uma falta de interiorização de rede de pesquisa na África, uma limitação grande na América Latina e laços internacionais, às vezes muito intensos e às vezes muito esparsos. Por exemplo, toda a nossa comunicação é feita diretamente com a América do Norte. Nós, apesar de uma enorme cooperação com a Europa, não temos uma conexão direta. Essa é a ciberinfraestrutura que viabiliza os conteúdos, os conhecimentos, que são, de fato, a diferença no dia a dia da educação, da pesquisa e do desenvolvimento dos países. Então, as diferenças, inclusive comerciais, de uma conexão de 10 gigabits entre São Paulo e Miami, comparada com uma mesma conexão entre Miami e Londres, são por conta do interesse e do desenvolvimento dos conteúdos de ciberinfraestrutura. Custa 20 vezes mais uma conexão internacional entre São Paulo e Miami do que entre a América do Norte e a Europa. E isso vale para a África, isso é como um fractal, isso vale dentro do país. Se nós olhássemos dentro do Brasil, nós veríamos que entre as grandes capitais isso ocorre, e se olhássemos dentro dos estados, a gente veria que isso também ocorre entre as cidades e as localidades. Portanto, é essa ciberinfraestrutura que pode equilibrar assimetrias de conhecimento no globo. Então, a mudança passa por responder isso. Onde é que estão os nossos alunos, professores e pesquisadores? Lá nós queremos chegar com a melhor rede possível. De preferência, uma rede de classe mundial. Uma rede que não deva nada a nenhuma rede de um país que tem investido em ciência, tecnologia e inovação e é líder disso hoje no mundo. Em 2014, nós tínhamos uma meta importante, que foi resultado da forte interiorização do sistema de educação superior, né? Vários novos campi de universidades federais e institutos se espalharam. Esse é um gráfico que está na rede, é só clicar naquele endereço, ele aparece. Se tiver verde, está funcionando. Se não tiver verde, tem alguma coisa errada, está fora do ar por enquanto, a capacidade foi saturada. E isso, em tempo real, são os 1.500 campi integrados hoje na RNP em alta velocidade. Nossa visão para a evolução e a mudança tem a ver com os problemas que motivaram essa mudança. O primeiro, o nosso marco legal normativo. Em muitas oportunidades, modelos, parcerias, iniciativas, foi muito difícil aliar uma instituição pública com uma instituição privada num consórcio de rede. Era complicado, o procurador não entendia. Não, mas esse é um recurso da FINEP, que está financiando uma rede que participa de uma instituição privada. Enfim, nosso marco legal de CIT, nosso marco legal e normativo de telecomunicações também, direitos de passagem, remuneração por eles, né? Então, foi preciso persistir e criar modelos capazes de nos permitir fazer inovação aberta, que é congregar essas instituições, e modelos associativos foram muito importantes para isso. É preciso sublinhar também que o novo marco legal de ciência e tecnologia veio como uma resposta estruturante para as iniciativas ligadas à inovação no Brasil, e ele precisa, e nós temos esse desafio agora de colocá-lo em prática. A infraestrutura nacional, eu já comentei isso, então, de certa forma, fomos universidades, centros de pesquisa, hospitais, Embrapa, Fiocruz, RNP, levados a, já que não podemos contar com um mercado que resolveu isso, nós vamos fazer por nós mesmos. E nossa surpresa é que, em muitos sentidos, isso foi mais eficiente e mais barato. E, em muitos casos, isso tornou uma solução que antes parecia impossível em certas localidades. Então, muitos dos meus colegas falaram, eu jamais imaginaria que a gente teria esse tipo de infraestrutura aqui na minha cidade. E isso foi possível. A contratação, quer dizer, essa possibilidade de ter uma organização que orquestre, que levante requisitos e que compartilhe os ganhos de uma escala que é contratada em conjunto. E uma barreira quase intransponível, pior que todas as outras. Às vezes, você consegue até mobilizar os recursos, mas faltam pessoas nas várias instituições com confiança
de que é possível fazer se nós nos associarmos. Então, não é só uma questão de formação, a técnica é importante, mas também de acreditar que é possível transformar, mudar, se nos associarmos e empreendermos. Então, há iniciativas, as redes de colaboração que unem os grupos tematicamente são importantes para isso, porque o exemplo de um, principalmente se ele for um cético, convence vários outros. E a educação continuada. A RNP sentiu, num certo momento, necessidade de criar uma escola para os gestores de tecnologia, para que a gente pudesse estar continuamente, né, transformando e criando conhecimento nessa área. Então, de certa forma, esses problemas motivaram a mudança empreendida nos últimos anos. Olhando para o futuro, quando a gente, na nossa estratégia, definiu em 2014 onde queríamos chegar, nós queremos agora, no eixo atuação dentro dos campos, trabalhar essa ideia da nuvem, porque ela tem todos os ingredientes para facilitar e simplificar. A tecnologia ainda é muito complicada para alunos e professores de várias disciplinas. Se associar de forma especial com os diretores de tecnologia do campus e os coordenadores dos programas de pós-graduação, porque, às vezes, o que uma área de ciências sociais aplicadas precisa é completamente diferente do que uma outra área, na saúde ou nas ciências exatas. E nós temos no Brasil casos de usuários gulosos, grandes equipamentos, grandes grupos com inserção internacional, e eles também têm um tratamento especial, eles estão no campus. E, do outro lado, a gente olha essa infraestrutura e nós achamos que ela tem que ser N vezes, 1000 vezes a banda larga. Não importa qual é a banda larga que a gente tem em casa. Se a banda larga é 100, ela tem que ser 1000 vezes 100, N vezes 1000 vezes 100, porque é assim, a vida do campus muda e só é possível fazer inovação se a gente tiver folga. Você não consegue criar o novo na capacidade exata do seu uso ou, olhando pelo retrovisor, qual foi o uso histórico das tuas aplicações, dos teus recursos. Então, é preciso ter aquilo que a gente chama de a capacidade abundante para permitir a inovação. Fibra ótica em todos os campos, nós ainda temos um enorme desafio no Brasil. O Brasil tem grandes espaços, no interior em especial, sem uma boa infraestrutura, e uma série de alianças com provedores, com estados. É preciso dizer que o setor privado no Brasil é absolutamente vibrante, pequeno e médio. A transformação que está ocorrendo hoje de inclusão de banda larga nas cidades é liderada por mais de uma centena, talvez quase 1 milhar. São várias empresas que estão implantando infraestrutura moderna no Brasil e eles são atores e parceiros importantes nessa estratégia. Bom, para terminar, não era bem isso que eu planejei, mas é assim mesmo. Eu queria falar de modelo de gestão. E aí eu apagava e escrevia, não é gestão, é missão. Não deu certo. Modelo de missão, nosso modelo de missão. Bom, quando o projeto RNP, que nasceu no final da década de 80, se institucionalizou como uma organização social, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Educação, que foram os promotores dessa visão de futuro, criou esse programa interministerial. Então, é dali que vêm as políticas, as diretrizes e os investimentos que nos fazem avançar nessa visão de futuro. Então, isso é muito importante na nossa governança, porque, ainda que uma organização social traga consigo toda essa visão da comunidade, é ali que nós vamos poder fazer o que eu chamo do alinhamento entre os interesses, as expectativas, as necessidades dessa comunidade beneficiada e esses alvos de uma política pública que vem sendo construída no Brasil. Ainda falando sobre esse modelo, a governança, nosso Conselho de Administração tem uma representação majoritária dessa nossa comunidade. Lá estão os representantes daqueles pontos de presença, da Sociedade Brasileira de Computação, de laboratórios, né? E também dos 2 principais coordenadores do programa, que é o Ministério da Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Por que isso é importante? Porque essa governança consegue fazer, a longo prazo, a missão da RNP ser cumprida. Porque há picos e vales em todo momento. Então, a previsibilidade do que nós estamos fazendo, né?
essa continuidade que vai sendo realimentada, porque há mudanças no governo, há mudanças nas instituições, ela vai sendo construída como uma cultura de governança que já está no terceiro ciclo desse contrato de gestão de 5 anos e que agora começa a fazer uma visão que vai ser construída entre 19 e 22. Somos bastante avaliados e com uma frequência bastante razoável, eu diria, até frequente, né, semestralmente, por uma comissão externa. Ela é composta por especialistas que olham as metas do contrato de gestão, os alvos que foram definidos e vão acompanhando e, principalmente, o que eu chamo de instigar, é dizer, não, você pode fazer mais do que isso. Esse seu parâmetro aqui pode ser mudado já. Você está 2 anos sem mudar o parâmetro de perda na região norte. Eu falo, não, na região norte... Então, é um diálogo importante com uma comissão de especialistas externos e representantes dos programas, né, das políticas públicas, que não está fazendo criticamente avaliar o nosso desempenho e perseguir metas crescentes. É muito importante nessa governança a capacidade e o conhecimento do órgão supervisor. Nós precisamos ter um supervisor lá no Ministério de Ciência e Tecnologia que conheça o modelo e que seja um vibrante incentivador para que ele funcione e que possa nos ajudar em todos os momentos. E isso a gente teve, não só a RNP, mas outras 6 instituições, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Instituto Mamirauá, o Laboratório de Lewis Synchrotron, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, né, a Embrapi, a mais recente das organizações federais de ciência e tecnologia, que faz aliança da inovação com a indústria. Então, todos nós dependemos fundamentalmente dessa avaliação e dessa orquestração e dos resultados de evolução desse modelo. E, por fim, o sistema RNP. Quer dizer, nós conseguimos e olhamos esse sistema, e quando eu digo nós, somos nós e as universidades e os institutos como algo que é nosso, é um patrimônio da educação e da pesquisa brasileira. E ele é, por definição, federado, representativo e distribuído. A RNP não faria sozinho, nenhuma instituição faria sozinho, e nas suas várias representações, né, e órgãos e modelos, ele consegue e tem feito, né, nossa execução ser muito importante para toda a comunidade. Bom, eu estou terminando, eu queria acrescentar algumas características que são, em minha opinião, quer dizer, fomentar um contrato de gestão não é contratar uma instituição para contraprestar serviços. É muito diferente. Não é um remédio para uma dificuldade de gestão. Ao contrário, só deveria ser aplicado quando já há alguma excelência, quando já há algo que é feito, mas pelo ambiente, pelas parcerias, pelas necessidades de eficiência, requer um modelo que permita que o objetivo das políticas públicas possa ser fomentado. Isso é uma parceria, isso não é uma contraprestação. É muito importante ter claro qual é o teu escopo de atuação. Então, é missão. Você tem uma missão no país e você está perseguindo os alvos daquela política pública. O financiamento deve ser o máximo possível comum. Infraestrutura é muito claro. E investir em P&D é arriscado. Dá errado. Que bom, deu errado. Então, tudo isso faz parte de um compartilhamento de custos. Então, é muito importante, porque se nós podemos gerar uma bela rede de educação, nós podemos também fazer isso para a defesa. E foi por isso que o Ministério da Defesa se somou, foi o último ministério que se somou a esse programa, em 2014. Então, nós estamos discutindo com os colegas da Defesa o que é uma ciberinfraestrutura para a defesa. E talvez a gente possa compartilhar e financiar vários dos custos que temos, pesquisa e defesa, numa infraestrutura comum. E as parcerias, acho que ficou claro, há um conjunto de parcerias enorme que transpassa o setor público e o setor privado em tudo que a RNP fez. É isso, em resumo, mas é o que eu queria deixar com vocês, agradecer muito a oportunidade de estar aqui e nós estamos à disposição. Nós acreditamos em criar em comunidade, foi assim que praticamente fomos gerados lá no projeto CNPq, a inovação nos serviços, os serviços têm que estar continuamente atendendo às expectativas da comunidade.
Precisamos atuar para a mudança, porque há muitas barreiras de vários tipos, e a missão se escondeu ali de novo, mas é mais do que um modelo de gestão, é um modelo de missão. Tá? Muito obrigado. Parabéns pela exposição das ideias e parabéns também pelo case de sucesso da RNP. Eu tenho aqui 4 perguntas e serei objetivo nelas, tentei agrupar algumas questões comuns para a gente conseguir dialogar aqui com mais eficiência. A primeira questão, ela diz respeito à efetividade de gestão e políticas públicas, que seria, eu queria que você discorrer sobre o impacto direto das tecnologias nas áreas mais pobres e periféricas do país. Obrigado pela pergunta. Nós sabemos, e na nossa vivência, por exemplo, quando a gente fala em se criou um novo campus do Instituto Federal, lá do Maranhão, em Codó. Bom, esse campus vai criar cursos de pós-graduação em várias áreas. O Instituto Federal fez uma contratação, mestres e doutores que se formaram provavelmente em universidades em grandes centros, como Brasília, São Paulo, Rio, Fortaleza. Agora vão trabalhar naquela localidade do interior. É muito difícil que esse trabalho possa frutificar e que a gente possa fixar recursos humanos qualificados no interior se nós não tivermos um ambiente de comunicação e colaboração como esse que a gente está descrevendo. Abundante, rico, de tal forma que ele não se sinta deslocado, separado ou excluído dos seus pares. Porque, como a ciência vai depender fundamentalmente dessa integração, é essa infraestrutura e são esses serviços, nós costumamos dizer que há uma plataforma digital para a educação e para a pesquisa brasileira, que apesar da gente ainda não estar concebendo essa plataforma, e isso é uma falha nossa, ela ainda não está nas nossas políticas como um enunciado, pelo menos para a educação e para a pesquisa, quais são os alvos dela nos próximos 5, 20 anos. Então, sem isso, é muito difícil que essas dificuldades e assimetrias e a inclusão que nós precisamos criar no nosso país possa ser alcançada. Então, nós vemos isso todos os dias ao incluir alunos, professores e pesquisadores e ao observar o que a ação dessas pessoas no território cria de transformação naquelas localidades. Eu já tive reuniões com alguns prefeitos de cidades no interior, discutindo redes comunitárias, quer dizer, vamos fazer uma rede na cidade, já que você tem 2 campos, essa rede pode favorecer também a gestão da municipalidade. Então, há projetos que nasceram conjuntamente, muitos, né? E é completamente diferente quando você tem um elemento como alunos e professores qualificados para ser o esteio de uma definição que, às vezes, o poder público local não tem condição de ver ou não tem visão para desenvolver. Então, a própria fixação dessa capacidade que o Brasil tem, que é grande, de um sistema de educação e pesquisa mais de 50 anos, mas que não deve nada a nenhum dos sistemas, e que é um enorme patrimônio do nosso país, tem para esse desenvolvimento, está muito associado à capacidade de conseguir reter esses talentos, e isso está, na nossa visão, muito ligado a esse ambiente de comunicação e colaboração à distância, né, que as plataformas digitais criam. Excelente. A segunda questão diz respeito a instrumentos de gestão, em particular o contrato de gestão, que é através deste instrumento que se dá a relação da RNP com a União, né, que vincula recursos a finalidades públicas atendidas. Queria que você falasse um pouco mais sobre a experiência de trabalhar com o contrato de gestão e que desse sua opinião sobre o porquê desse instrumento não ser tão comum e tão frequente no Brasil. Bom, de fato, esse é um modelo que para nós foi essencial. Nós precisamos de engenheiros muito qualificados, às vezes recursos humanos em áreas específicas, em telesaúde, né, em vídeo de alta definição, e é muito difícil conseguir congregar isso, reter, desenvolver, encorajar, e esses mecanismos que o contrato de gestão cria, de fomentar aquela organização,
para que os recursos, sejam eles humanos ou físicos, possam ser financiados com verbas de origem pública, são fundamentais para um objetivo público. Então, esse contrato começou em 2002, né? Tivemos o apoio de vocês, administradores, para pensar as metas de gestão. Eu lembro de sentar com os consultores que o Ministério de Ciência e Tecnologia contratou para definir qual é o teu quadro de metas, quais são os teus indicadores, quais são os seus macroprocessos, qual é a tua visão de futuro. E esse é um instrumento muito importante, porque as avaliações, o contrato ele estabelece as metas, mas as avaliações ela vai corrigindo ao longo do caminho. Então, eu diria que esse é um mecanismo até muito mais preciso para se alcançar o desempenho e metas do que outros com os quais eu já convivi em universidades e até em empresas privadas. Porque é uma negociação em torno dos objetivos da política. É claro, você não está imune de forma alguma a todas as dificuldades políticas, econômicas, mas se a sua governança, aliada à sua comunidade, é capaz de compartilhar contigo as decisões do que fazer e de como superá-las, esse é um processo também que é fortemente orientado a uma pressão, que eu diria que é importante, entre a comunidade beneficiária e o poder público. Então, a área de CIT, os reitores, né, os centros de pesquisa, e todos têm por interesse que esse mecanismo desse contrato ele sempre evolua, e evolua em conjunto com as necessidades da comunidade. Então, ele tem toda uma avaliação também de controle e de acompanhamento, feito pelo órgão supervisor, pelos órgãos de controle, auditores externos. Quer dizer, a nossa transparência tem que ser total e é correto com relação à aplicação desses recursos. E ele tem mostrado em vários campos, o que eu acho também que é muito importante que todos conheçam. Bom, a RNP é uma organização ligada à educação, tecnologia e pesquisa, mas há um centro de desenvolvimento sustentável no meio dos Solimões, tomando conta de reservas e de manejo e de pesquisa numa área imensa do território brasileiro com repercussão internacional. Há um laboratório de luz síncroton, há um centro de gestão de estudos estratégicos, ou seja, é um modelo que se demonstrou muito adaptado a várias aplicações e que, de certa forma, eu concordo com quem pergunta, é pouco utilizado. Na área de ciência e tecnologia, eu poderia dizer que com muito sucesso, mas é pouco utilizado para além da área de ciência e tecnologia no nível federal. Então, novamente, eu considero que é algo para se usar em projetos de excelência, mas que contempla muito bem essa possibilidade de, cada vez mais, ter e gerar confiança entre uma participação da sociedade em alvos de políticas públicas que o país desenvolve. Excelente. Nosso tempo está esgotado, então, mas eu vou aglutinar as duas últimas perguntas numa só, até porque fazem referência ao mesmo tema, que é o financiamento da pesquisa na inovação no Brasil. Um é a Lei Federal 3.246 de 2016, que é o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, você já citou. Queria saber se essa lei tem tido eficácia, se ela, de fato, tem desburocratizado e permitido o acesso de crédito privado à pesquisa e inovação. E aproveito também para colocar nessa mesma questão os impactos da emenda constitucional 95/16, que congelou gastos, alguns gastos no país por 20 anos, inclusive em ciência e tecnologia. O impacto disso no setor. Tá bom. Bom, boas perguntas. Primeiro, o marco. O marco é um marco, nós lutamos muito por ele. Ele, de fato, ele fez um do-in legal e regulatório nos mecanismos de financiamento e parceria entre o setor público e o setor privado na área de CIT, mas ele é só uma lei. Muito importante, fundamental, imprescindível para um país como o Brasil, que precisa se desenvolver, ele precisa ser colocado em prática. E quem vai colocá-lo em prática somos nós, as instituições, as universidades, as empresas que querem trabalhar em conjunto. Então, nós temos esse grande desafio de torná-lo real. Nós vamos precisar contar muito com os administradores e os advogados, porque é um outro paradigma. É poder permitir que pessoas do setor privado estejam em laboratórios e universidades, é pedir que laboratórios e facilidades são públicas possam ser empregados em projetos com recursos privados, e toda a sorte de arranjos
que são absolutamente imprescindíveis para a gente avançar em várias áreas no Brasil. A questão do financiamento é a questão que nos afeta a todos. A resposta a ele é sim, a gente pensar que país nós queremos. Nós vamos fazer isso esse ano. Isso tem a ver com decisões políticas, mas também tem a ver com a decisão de todo dia do que fazer com seus recursos e como aplicá-los, e como poder geri-los de tal forma que eles sejam eficientes, já que são públicos. E isso assim, é algo que está na agenda presente de todas as instituições hoje que estão no campo de educação e principalmente na pesquisa. A pesquisa, em particular, é diretamente afetada por isso, porque falhar em pesquisa é parte do negócio. E, às vezes, recursos precisam ser destinados para que você teste, experimente. Né? É com isso que a gente chega aos grandes resultados. Então, nós temos um desafio como país e temos como gestores de conseguir avançar nas nossas agendas e nas nossas políticas. Né? Obrigado. Ok. Parabéns. Eu devolvo a palavra para o cerimonial. Parece que a gente já ultrapassou um pouquinho o tempo. Eu agradeço, Nelson Simões, pelas suas colaborações. Eu gostaria de pedir ao Rodrigo Cavalcante, presidente do CRA do Piauí, que entregasse, por favor, uma lembrança ao nosso palestrante, em nome do CFA, por gentileza. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigada. Gente, eu queria dar um recadinho. Uma participante ontem perdeu um celular Samsung J7. Se alguém achou, a gente gostaria de pedir a gentileza e até a honestidade de entregar aqui no estande do CFA. Então, foi um celular Samsung J7. E agora a gente vai ter o sorteio. Queria chamar aqui a Norma Godoy, o Paulo, que já está aqui no palco, para me ajudar a fazer o sorteio de uma inscrição do Embra, encontro 5, né? 26º. Não, 5 inscrições, 5 sorteados. Serão 5 sorteados hoje, 5 sorteados amanhã, e os sorteados vão ganhar uma inscrição, uma gratuidade da inscrição para o Encontro Brasileiro de Administração e também hospedagem, não é isso, Norma? E uma estada no hostel. Então, vamos lá, sortear o primeiro? Olha só, os que tiverem presentes, tá, gente? A urna está fechada, ela vai abrir. Quem vai ser o sortudo, hein, Elisa? Ou a sortuda? Será que vai ser a gente? Será? A gente vai estar lá. Será que a gente pode ganhar? Vamos lá. Mostra para a câmera aqui, Elisa. Ó, Orlando Ferreira? Firmino, acho que é Ferreira. Está aqui? Orlando, Firmino. Amazonas. Amazonas. Final do tá telefone aqui? 0573. Está aqui? Olha aí, só, o primeiro está aqui, já ganhou a gratuidade do ingresso. Pronto. E também a hospedagem um hostel lá no Rio de Janeiro. Coisa boa. Vamos ver quem será o segundo sortudo? O próximo se chama Marcos Oliveira, do Ceará. Marcos Oliveira, do Ceará. Está aqui? Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Marcos Oliveira, do Ceará. Acho que o Marcos Oliveira não está aqui não, Elisa. Marcos Oliveira? Não quer ir para o Rio de Janeiro, não? Copacabana, ali Ipanema, né? O evento, uma né? praia, só que não. Não está aqui, Marcos Oliveira, então vamos para o próximo. O próximo se chama Leovanir Ritter, do DF. Ele ali, já está ali, já levantou. Pronto, palmas para ele, Leonir Ritter, do DF. Do Conselho Regional de Administração, aqui do Distrito Federal. Vamos para o próximo. Vamos ver. Deixa eu pegar esse aqui. Toma, fala esse daqui, me dá o... O próximo também é um homem, José da Silva. José da Silva. Parabéns. Tudo bem? Não dá para saber qual regional aqui. DF também. José da Silva, do DF. Está aqui? Olha, eu acho que eu vou mexer isso aqui, hein?
Só um homem que ganha esse negócio, gente? José da Silva também não está aqui, Elisa, então a gente continua. Sorteio. Pronto. Agora é o quê? O terceiro ou quarto? Terceiro, porque os dois não estavam aqui. É homem, gente. É homem de novo? É possível. José Carneiro de Souza, do DF. Tá por aqui? José Carneiro de Souza, do DF. Do DF, tá ali. Vem pra cá então, parabéns. Mais um. Eu vou tirar uma mulher aqui agora. Só se for. Vou tirar uma mulher aqui de dentro. Vou tirar uma mulher. Vai ser uma mulher. Tenho certeza disso. Só fala se for mulher, tá? Uma mulher, Gleice Amaral, de São Paulo. Gleice Amaral, de São Paulo. Aqui, ó. Não está aqui? Então a gente vai ter que chamar os homens. Cadê? Gleice Amaral, de São Paulo, não está aqui. Vamos para o próximo. Outro homem, Irã Barros Nunes, do CRADF, está ali, olha só. Só dá Só o Distrito DF que está indo lá Federal, no hein? stand. A gente É o aproveita. último, né? A gente aproveita e faz o convite, ó, outros estados para irem no stand do EMBRA, o Encontro Brasileiro de Administração, deixar lá, fazer a inscrição no formulário para a gente sortear. Esse sorteio vai acontecer também amanhã. Agora vai. Tem que ser uma mulher, gente, tem que ser. Agora tem que ser uma mulher. Newton Silva, do DF. Nilson. Gente, eu mexi, vocês Nilson viram. ali. Tá por aqui? É isso, então, os quatro lá no participantes, fundo. os 5 sorteados Pronto, estão gente. aqui, o próximo está subindo ao palco. Elisa, amanhã a gente tem que sortear mulher, tá? Amanhã, Ó, gente, a mulher. gente vai trancar a urna. Amanhã tem mais 5 ganhadores, tá? A gente tem outro sorteio, mas a gente também tem um recado. Se você não for contemplado nem hoje, nem amanhã no sorteio, mas tiver interesse de ir para o EMBRA, você pode passar ali no estande do CRA-RJ, conversar com a Norma, porque a gente vai dar um cartãozinho de desconto de 30%, não é isso? Então, pronto. Você tem mais 5 chances amanhã. Se você não for sorteado, aí você vai lá e pega os 30% de desconto, tá Corre bom? lá no stand, né, Elisa? Exatamente. Palmas Uma salva pros de palmas, ganhadores. por favor, para os nossos ganhadores. E no EMBRA, gente, é bom lembrar que nós vamos ter a 5ª Mostra Científica de Administração. Tem um vídeo aí sobre isso. Vamos conferir? As inscrições para a 5ª Mostra Científica de Administração do CRA-RJ estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de julho. Acesse embra2018.cra-rj.adm.br para conferir o edital completo da 5ª MCA e enviar o seu artigo. Ao todo, são 6 temas para serem trabalhados e R$ 5.000 em prêmios divididos entre os 3 primeiros colocados nas categorias profissional e estudante. A entrega das premiações vai ser durante o 26º Encontro Brasileiro de Administração, entre os dias 6 e 8 de agosto, no Centro de Convenções da Bolsa do Rio.